Deus, graças a Deus, irmãos estão felizes com Jesus, digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, queremos dar boas-vindas ao pastor Eugênio Piacentini, nosso amigo e irmão em Cristo, vindo ali da Califórnia, Estados Unidos, onde ele é presidente de algumas igrejas ali. E também ele é um dos vice-presidentes da convenção ali dos Estados Unidos, da nossa convenção, a CONAMAD. Ele auxilia o nosso bispo. O bispo é o presidente da CONAMAD dos Estados Unidos, ele é o vice-presidente. Além de ser professor de teologia ali nos Estados Unidos, também é doutor em teologia, um irmão abençoado por Deus, é filho dessa casa aqui de Guarulhos. A sua esposa, Maldete, foi missionária e também transmite a saudação dos irmãos. O pastor Eugênio tem um canal no YouTube que ele fala de curiosidades bíblicas, ele faz diversos comentários de revistas das escolas dominicais. Vale a pena os irmãos que são estudantes da palavra de Deus, professores de escola bíblica, participar. Depois, pastor Eugênio, por favor, fale desse seu canal no YouTube e de outras coisas. Amém? Vamos receber o pastor com boas-vindas? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar aqui, rever o pastor Clementino uma vez mais. Tivemos orando por ele e feliz que ele saiu do hospital. E mais feliz ele está aqui hoje. Ver também o pastor Léo Barbosa, filho dele, e também o pastor Marcos, e rever a todos os irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade que me é dada nessa noite. Então, sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Eu também tenho que falar que eu trago saudações do pastor Arnaldo Mendonça, para o pastor Clementino, para o Léo, para todos os irmãos aqui de Guarulhos. Amém? Deus abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. E conforme você achou, eu vou pedir que você faça o favor, vamos nos colocar de pé, em referência à leitura da palavra de Deus. João, capítulo de número 1. Todos já encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem. João capítulo 1, lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Esse era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça.
porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Oramos. Pai amado, graças te damos nessa noite pela tua santa e gloriosa palavra. Pai, agora nós oramos que a tua palavra fale conosco. Toca em nossos corações, em nossas vidas, abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a tua voz. Toca em nós profundamente e nos ajuda a entender a profundeza de tudo aquilo que nós lemos aqui. Pai, eu oro no nome santo de Jesus e te agradeço nessa noite pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja pode orar comigo e dizer: Senhor Jesus, eu vim aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Fala comigo. Toca no meu coração. Toca na minha vida. Amém. Muito bem, podeis sentar. Meus amados irmãos, esses versos que eu li é chamado prólogo do Evangelho de João. Ele introduz o tema do Evangelho e ele aponta para a divindade de Cristo. João começa o Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo. Esse no princípio nos lembra Gênesis, capítulo 1, verso 1. Só que o princípio de João é anterior ao princípio de Gênesis 1:1. Porque no princípio de Gênesis 1:1, nós temos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas esse princípio de João é o princípio eterno, antes da criação. Se nós olharmos a criação, aparece aqui no verso 3. Ele diz assim: no princípio era o Verbo. Antes de haver os céus e a terra, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava com Deus e era Deus. Então João começa descrevendo que esse verbo no grego, esse logos, que é Deus, está com Deus, é o eterno verbo no passado. E aí ele diz: ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse verbo é o Criador de todas as coisas, que estava com Deus e que era Deus. E o verbo, João 1, verso 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou, no original, a palavra quer dizer, ele armou a sua tenda entre nós, como o tabernáculo armou a sua tenda, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Eu quero, esses versos que eu li, é chamado o mistério da encarnação do Verbo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo divino, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que fez todas as coisas, escolheu se fazer carne e vir viver entre nós. Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. E eu quero discorrer nessa noite com os irmãos 7 mistérios da encarnação de Cristo. Quantos mistérios? 7. Vou falar de 7 mistérios da encarnação de Cristo. Vai aqui o primeiro. O Criador
de todas as coisas, conforme João descreve, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o Criador de todas as coisas escolheu se tornar a criatura. E a primeira pergunta que vem é: por que o Criador decidiu se tornar a criatura? Decidiu se fazer homem. Deus decide se fazer homem na pessoa de Jesus. E esse é o primeiro mistério. Então diga comigo: o Criador se fez criatura. E por que Deus decide, Criador de todas as coisas, se tornar criatura? E eu vou ilustrar isso para vocês. Um homem tinha um grande aquário. Todas as vezes que ele chegava perto do aquário, a sombra dele assustava os peixes. E os peixes saíam correndo. Mas tudo que aquele homem queria era fazer bem àqueles peixes. Então ele pega a comida e joga no aquário. E os peixes sobem, comem, mas a sombra dele assusta os peixes. E os peixes fogem dele. Agora imagine se esse homem dissesse: nossa, tudo que eu quero é fazer bem para os peixes, mas eles não entendem isso. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me tornar num peixe e vou entrar lá naquele aquário e falar a linguagem dos peixes e dizer para eles o que eu quero é fazer bem para eles. Talvez você diga: é um absurdo um homem se tornar um peixe. Mas foi isso o que o Criador fez. Ele entrou no nosso mundo. Ele veio aqui, se fez homem como nós. Então, o primeiro mistério é que o Criador se transformou na criatura. E a pergunta é por quê? Porque o sacrifício de Cristo, irmãos, não foi na cruz. A cruz, ele pagou os nossos pecados. Mas o sacrifício de Cristo começa quando ele deixa a sua glória e vem à terra. Se tornar humano como nós. Sofrer como nós sofremos. O Criador se transformou na criatura. E João mostra isso claramente. Em João capítulo 17, versículo de número 5, chamada a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus está pronto para voltar para o Pai, a oração de Jesus em João 17, verso 5 é assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de haver céus e terra, ele já era glorioso. Diferente de nós que nascemos nesse mundo, sofremos, mas daqui a gente vai para a glória. Cristo não, já estava na glória, já era glorificado, já era adorado pelos anjos, mas ele vem, entra nesse mundo e o Criador se torna criatura. Então o sacrifício na cruz foi culminante, mas veja bem, o sacrifício de Jesus começa quando o Criador de todas as coisas decide se tornar humano. E ele não aparece na terra assim. Ele se esvazia. Ele entra no ventre de uma virgem. E ele nasce como eu nasci, como você nasceu. E ele tem que ser cuidado, criado, protegido pelos seus pais terrenos. E ele começa a crescer e tem que aprender como nós aprendemos. Que sacrifício! Aquele que criou os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, se transformou na criatura. Por quê? Eu vou responder, mas eu vou falar o segundo mistério. Vamos ao segundo mistério da encarnação. Qual é o primeiro mesmo?
o Criador se torna criatura. Vamos ao segundo mistério. O eterno Deus, aquele que estava no princípio com Deus, se torna temporal. Ele vem e vai viver uns anos, como nós vivemos. Quanto sabe que ninguém fica aqui para sempre? Não é? Ele vai viver uns anos, e viveu poucos, 33 anos. Quando eu tinha 18 anos, pensei, bom, Jesus morreu com 33, até que morreu com uma certa idade. Hoje eu tenho 61, eu acho que Jesus era um menino quando morreu. Não é? 33 anos, bem jovem, morreu. O eterno se tornou temporal na pessoa de Jesus. Teve nascimento e teve morte, como todos nós. Então, o primeiro mistério é que o Criador se torna criatura. Mas o segundo mistério é que o Criador e o Eterno, o Deus que não morre, se torna temporal na pessoa de Jesus. Então, qual é o segundo mistério? Diga comigo, o Eterno se torna temporal. Primeiro mistério, o Criador se torna criatura. Segundo mistério, o Eterno se torna temporal. Vamos ao terceiro mistério. O divino se torna humano. Se faz carne, como nós. O Deus invisível, aqui vai se tornar visível. O divino vai se tornar humano. Vai sentir sede, vai sentir fome, vai sentir cansaço. Lá no livro de Isaías, diz, nunca ouvistes que o Eterno, o Criador, não se cansa nem se fadiga? Mas agora, o Eterno, o Criador, o Divino, se torna humano. Se cansa, se fadiga, sente fome, sente sede, prova todas as necessidades que todo ser humano tem. É tentado com uma única diferença, que não peca, mas é tentado. E podia pecar, só que não pecou. O divino se torna humano. Diga comigo, o divino se torna humano na pessoa de Jesus. Esse é o terceiro mistério. Vamos ao quarto mistério. O espiritual. Deus é espírito. Ele está aqui nessa noite, porque ele é espírito. Talvez você não vê, mas tão certo como o ar que você respira, Deus está aqui nessa noite. O espiritual, porque Deus é espírito, e é por isso que ele condena tanto a idolatria, mas o espiritual se torna carne, e o Verbo se fez carne. O espiritual se tornou carne, como eu e você, com dedos, com braço. O espiritual se torna carne. Primeiro mistério, o Criador se torna criatura. Segundo mistério, o Eterno se torna temporal. Terceiro mistério, o divino se torna humano. Quarto mistério, o espiritual se torna carne, se fez carne. É isso que João descreve para nós. E ao se fazer carne, vai sentir as fraquezas que nós passamos. Não só físicas, mas emocionais.
Quando ele foi para o jardim do Getsemane, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Sentiu tristeza, chorou, se tornou carne como nós. Vamos ao quinto mistério. O invisível, o Deus que ninguém podia ver, se torna visível na pessoa de Jesus. No Evangelho de João, quando Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, ele disse: Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. O invisível, o Deus que ninguém via, se tornou visível na pessoa de Jesus. Ele era o próprio Deus andando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Porque o invisível decidiu se tornar visível na pessoa de Jesus. E esse é o quinto mistério. Qual é o quinto mistério? Visível. Muito bem. Vamos, o primeiro qual é? O Criador se torna criatura. O segundo, o eterno se torna temporal. Terceiro, o divino se torna humano. Quarto, o espiritual se torna carne. Quinto, o invisível se torna visível. Sexto mistério, o imortal. O Deus que não conhece a morte, o Deus vivo, se torna mortal na pessoa de Jesus. O imortal decide se tornar mortal na pessoa de Jesus. Ele veio para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Para pagar o preço de nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! O imortal se torna mortal. Qual é o sexto mistério? Muito bem. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Parabéns. Dá gosto de pregar aqui. Vocês estão guardando. O sétimo. Vamos lá, o sétimo. O celestial se torna terreno. O celestial desce dos céus e vem à terra. João, capítulo de número 3, versículo de número, João 3, verso de número 13, lemos assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como é possível, né? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que também está no céu. Mas o celestial decide vir a essa terra. A encarnação de Jesus é quando os céus beijam a terra. E nós fomos presenteados com a vinda dele a essa terra. Esse é o sétimo mistério. O celestial se torna terreno. Amém? Diga comigo, o celestial se torna terreno.
Primeiro mistério. O Criador se torna criatura. O eterno se torna temporal. O divino se torna humano. O espiritual se torna, o invisível se torna, o imortal se torna, e o celestial se torna terreno. Agora a pergunta é, por que o Criador se torna criatura? Por que o eterno se torna temporal? Por que o divino se torna humano, o espiritual se torna carne, o invisível se torna visível, o imortal se torna mortal e o celestial se torna terreno? Sabe por quê? Para que o terreno, que é você e eu, pudesse voltar para os céus. Para que o mortal, que somos nós, pudéssemos voltar à imortalidade. Para que o visível pudesse voltar a ver o Deus invisível. Quando nós estivermos lá, olharemos e contemplaremos a sua face. Para que o carnal volte a ser espiritual. E para que o humano volte para a divindade. Para que o temporal volte para a eternidade. E para que a criatura volte ao seu Criador. Por isso que ele se fez criatura por nós. Ele veio nos buscar e salvar o que estava perdido, eu e você. Então ele se tornou, o Criador se torna criatura para que a criatura volte ao seu Criador. Amém? O eterno se torna temporal para nós, que somos temporal, voltemos para a eternidade. É por isso que em Jesus nós temos a vida eterna. E a vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa aqui, agora, quando você crê em Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você já tem a vida eterna. Amém? Para que o humano volte para a divindade, para que o carnal volte à espiritualidade, o invisível volte, o visível volte a ver o invisível, o imortal volte para a imortalidade. Paulo diz que isso que é mortal, um dia se revestirá da imortalidade. Isso que é humano vai se revestir isso que é corruptível irá se revestir da incorruptibilidade. Amém? E nós veremos a ele face a face. Foi esse o preço que Jesus pagou por nós. Ele veio dar a sua vida para que você retorne para o Pai. Por isso que ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Há lugar para você, há lugar para você, há lugar para você, há lugar para mim, na casa de nosso Pai. Amém? Por aquilo que Jesus fez. Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. E para terminar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu temos a vida eterna em Jesus. Amém? Eu gostaria, antes de terminar, saber se nessa noite tem alguém nos visitando e que você ainda não entregou sua vida a Jesus e você gostaria de fazê-lo. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, Ele está aqui nessa noite para te salvar, para te perdoar, para te levar para a eternidade.
A Bíblia diz que é pela graça, por meio da fé. É graça, não é o que você faz ou deixa de fazer. É a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a você também. Se você quer receber a Cristo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Parece que todos aqui são crentes. Amém? Então eu vou orar agradecendo a Deus. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Pai, graças te damos nessa noite, pelo alto preço que Cristo pagou pela nossa alma. Só a eternidade irá revelar o sacrifício tremendo de Jesus, em deixar a sua glória e vir a esse mundo, dar a sua vida por nós. Te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus, e todo o povo de Deus diz... Amém. Só antes de eu devolver o microfone ao pastor, deixa eu anunciar o meu canal. O canal é PR Eugênio Piacentini. Então, se você tem YouTube, coloque PR Eugênio Piacentini. Você mal termina de escrever, já aparece lá o meu nome completo e você pode se inscrever no canal. Agora, deixa eu explicar como o canal funciona. Quando você entra no canal, você clica naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Aí você clica no playlist. Quando você clicar no playlist, você vai encontrar 255 pastas organizadas por assunto. Inclusive, a Bíblia toda comentada. Como são 255 pastas, você tem que descer todas elas, chegar na primeira pasta lá embaixo, você vai encontrar Mateus. O Evangelho de Mateus, comentado capítulo por capítulo, verso por verso. Mateus é a primeira pasta, você tem que passar todas para chegar em Mateus. Aí vem Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. E depois Gênesis até Malaquias. Eu fui o primeiro, ainda não encontrei outro, se alguém souber, fale para mim. O primeiro pastor a comentar toda a Bíblia no canal do YouTube. Pode procurar lá, não há outro. Você vai achar gente lendo a Bíblia. Eu também leio a Bíblia para você. Se você for nas pastas a Bíblia, Gênesis a Bíblia, Êxodo a Bíblia, Levítico, nessas eu leio toda a Bíblia para você. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então você tem a Bíblia lida, você tem a Bíblia comentada. Eu também falei de personagens do Antigo Testamento, 260 personagens, não é todos, mas os principais, de Adão a Malaquias, 260 personagens do Antigo Testamento e mais 240 personagens no Novo Testamento. São 500 personagens bíblicos. De forma que você pode estudar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse através dos personagens. E não é muito tempo, é 2 minutos de cada personagem. Eu também dou uma visão panorâmica da Bíblia, onde eu falo cada livro da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, 2 minutos. Quem escreveu, por que escreveu, qual é o tema, qual é o verso principal. E também tem uma devocional, manhã e noite, com Charles Spurgeon. Quem quiser também escutar, manhã e noite, com Charles Spurgeon. Você pode pegar todo dia uma devocional. Além disso, tem 100 orações da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, as 100 profecias se cumprindo em Jesus. Então, são 7.700 vídeos. E eu penso que hoje eu tenho mais vídeo que qualquer outro pastor no canal do YouTube. 7.700. Se você vê um por dia, leva 20 anos. E se você vê um por dia, você está atrasado, porque todos os dias eu coloco 3. Então, você pode entrar lá no canal e apreciar. E eu comento 5 revistas de escola dominical. Eu comento a revista da CPAD, eu comento a revista da Betel, eu comento a revista da CADB, que é a convenção do pastor Samuel Câmara, lá do Belém.
Belém do Pará, não é? Eu comento a revista do pastor Silas Malafaia, da Central Gospel, e comento a revista também da Conimadeb, onde o presidente dessa convenção é o pastor Gilmar Santos. São 5 aulas de escola dominical toda semana para você. São também, todos os dias, 3 vídeos, de manhã uma dificuldade, à tarde um verso da Bíblia e à noite uma curiosidade bíblica. São 30 vídeos por semana que eu coloco no canal. Amém? Então entre lá. Além disso, aulas também de teologia do curso da ETAD. Para quem já fez ETAD e quer rever, entre lá no canal. Deus abençoe os irmãos, que a graça de Jesus seja convosco e que o Senhor possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós já estamos encerrando, mas eu não posso encerrar, não poderia encerrar hoje aqui sem dar um breve testemunho do que Deus tem feito por nós, pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso pastor presidente. Quem aqui ora pelo pastor presidente? Sempre. Ora mesmo? Ora mesmo? Sério mesmo? Lembra do pastor Cli? Nas suas orações, pastor Clementino, que Deus continue sustentando, que Deus continue amparando, que Deus continue dando graça, dando sabedoria, preservando sob essa unção de Deus que Ele tem na vida dele, né? Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Três semanas atrás, exatamente 3 sextas-feiras atrás, nós estávamos aqui na igreja sede, numa reunião da diretoria, os membros da diretoria estavam reunidos, meu pai estava ali ao lado da gente, na sala da presidência, e aí a gente recebeu a notícia de que o meu irmão mais velho, né, o primogênito dele, o Paulo, havia tido um AVC na porta de casa. 63 anos, tinha tido um AVC na porta de casa. E aí você pensa, né? Bom, quem é pai aqui? Levanta a mão, quem é pai? Quem é mãe aí? Levanta a mão. Você imagina uma notícia dessa, né? Sobre seu filho, sua filha, passando mal, correndo um sério risco de morte. Nós estávamos aqui na reunião, eu confesso que eu não sabia se eu contava para ele ou não. E o Paulo estava sendo levado para o hospital. Ele ainda não tinha chegado no hospital, estava na frente de casa passando mal, e ele tinha percebido que tinha tido um AVC, e ele só conseguiu ligar para as filhas dele, pedir para que elas descessem, e aí elas desceram e viram que ele estava mal, e eles precisavam providenciar alguém para socorrê-lo. E aí eu falei, bom, fui até o meu pai e falei, pai, o Paulo não passou muito bem, eu acho que é bom a gente ir lá vê-lo. Foi minutos antes de subir aqui para o culto. A diretoria subiu para o culto e nós ficamos. E aí eu disse, pai, nós vamos lá para o hospital ver o seu primogênito. E falei, bom, já vai estar no hospital, meu pai com 96 anos, meu pai vai estar lá também se precisar, né? Aí a gente chegou lá, mas ele falou, mas o que foi que ele teve? Eu falei, ele não passou bem, a gente vai lá ver como ele está. Aí a gente chegou lá, resolveu passar o meu pai na triagem antes. Falei, vamos passar o meu pai na triagem antes, né? Pedi para a enfermeira ferir os sinais vitais dele lá. Mas o coração dele já estava apertado com essa preocupação, com essa angústia. E no final das contas, a hora que eu vi, meu irmão tinha um irmão meu ali acompanhando ele na triagem. Daqui a pouco, meu pai sentou lá na cadeirinha de roda. A enfermeira falou, vai levar ele para a emergência também. Porque a frequência cardíaca dele baixou muito. Ele sempre teve a frequência muito baixa. A frequência cardíaca do meu pai sempre foi 50, 60. E ele tem uma arritmia também. E aí de vez em quando cai. Dá umas paradinhas e cai. Chega a cair a 30 o batimento cardíaco dele. Hein? Fala se esse homem não é um milagre. E ele lá dirigindo o culto, trabalhando e a frequência caiu. A enfermeira ficou assustada, falou, não, vamos passar ele também, né? Vamos ver direitinho.
E ele já vinha acompanhando no cardiologista, essa arritmia e essa frequência baixa ele tem desde sempre, né? E o cardiologista dele já estava disposto a fazer uma intervenção. Aí, colocar um robozinho, né? No coração dele ali, o famoso marca-passo, para regular a frequência cardíaca em 70. Nunca bateu a 70, mas vamos regular a 70, essa frequência cardíaca aí. Mas o fato é que 3 sextas-feiras atrás, nós fomos parar no hospital e eu me vi ali na emergência do hospital. De um lado, numa das camas, estava o Paulo, que tinha acabado de ter um AVC, e o meu pai do outro lado, aferindo sinais vitais e a constatação de que já era a hora mesmo de colocar o marca-passo. Sabe o que é que a gente precisava naquela sexta-feira? Bom, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naquela sexta-feira a gente precisou de refúgio, e o refúgio não nos faltou. Naquela sexta-feira a gente precisou de fortaleza, e a fortaleza não nos faltou. Naquela sexta-feira a gente precisou de socorro, e o socorro estava lá. Esse testemunho, na verdade, não é sobre a nossa família, sobre o Paulo, sobre o pastor Clementino necessariamente. É sobre aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, e é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Nós gostamos de falar que Deus é o nosso refúgio, mas quem é que precisa de refúgio? É quem está no meio de uma tempestade. É quem está sob um sol terrível que o atormenta e o aflige. A gente fala que Deus é o nosso socorro, mas quem é que precisa de socorro? É quem está em perigo. É quem está sob ameaça. A gente fala que Deus é a nossa fortaleza, mas quem é que precisa de fortaleza? É quem está em guerra, é quem tem inimigos. Deus é o nosso refúgio, porque na vida nós estamos sob ameaça. Deus é a nossa fortaleza, porque nessa vida nós estamos em guerra. Deus é o nosso socorro, porque há perigos em volta de nós. E você sabe se você está precisando de socorro. Você sabe se você está precisando de fortaleza. Você sabe se você está precisando de refúgio. E eu garanto a você, se você precisa de socorro, Ele te socorre. Se você precisa de fortaleza, Ele é a fortaleza em volta de você, de modo que o mal não poderá te atacar e te atingir e te derrubar. Ele é o refúgio. E se a única coisa que você sente necessidade hoje aqui é de fugir para algum lugar, desesperadamente fugir, você fala: cansei de ter coragem, eu cansei de ser forte, eu cansei de ser guerreiro, eu quero fugir. Se você quer fugir, aquele que é o teu refúgio está aqui, e você pode fugir, não tem vergonha de fugir não. Não tenha necessidade de ter uma cara de corajoso não. Se você precisa de refúgio, foge, porque aquele que é o teu refúgio está aqui. Você acredita nisso? A Rebeca vai cantar, cadê? Tá aí? Vem pra cá. Quem for cantar com você, vem pra cá também. Vocês topam cantar junto? Quer ficar em pé para cantar? Rebeca, Deus te abençoe, querida. Enquanto eles cantam aqui, fica em pé, meu querido. Fica em pé, minha querida. Pode ficar em pé. Você não vai embora sem essa oração. Se você está aqui hoje à noite e sabe que essa palavra é para você, se você está precisando de refúgio essa noite, sai daí e vem aqui.
Se você sabe que você está em guerra, que a sua casa está em guerra, que você está sob ameaça e você precisa de uma fortaleza essa noite, de um lugar para se esconder e para te proteger, sai do lugar onde você está e vem aqui, que enquanto eles cantarem, a gente vai orar com você, a gente vai orar por você. Se você está precisando fugir e precisa de socorro, vem aqui que a gente vai orar por você. Você não vai embora daqui sem essa oração, porque Deus te trouxe aqui para isso. Enquanto a igreja canta, eu vou descer aí com os meus pastores e nós vamos orar com você, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Do Senhor, escute. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos crer nessa noite. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, você não está sozinho, porque eu não estou sozinho nessa guerra.
caminho preparado. Tome posse da sua bênção nesta noite. Pastor Léo diz que nada é impossível para Deus. Você não está nessa sexta-feira aqui em vão. Você não saiu do seu trabalho na correria em vão. Recebe a sua bênção esta noite, querido. Vamos declarar em um só coral que Deus já tem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Receba nesta noite. Aleluia, aplaudam ao Senhor, porque Ele é digno, digno de toda honra e de toda glória. Podem se assentar, mais alguns minutos, estaremos terminando. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos surpreende. Quando a gente acha que não vai dar nada, Ele vem e nos surpreende. Que você saia daqui abençoado nesta noite, pela palavra, pela oração, pelo agir de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe a Regional 5. As apresentações, meus queridos, vamos lá. Então, Bairro dos Pimentas, Pastor Eliseu Nogueira e a sua caravana. Onde estão os irmãos? Pastor Eliseu está aqui. Está ali, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Muito obrigado. Nova Cidade, Pastor Wagner Ronde e a sua caravana. Irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, Deus abençoe. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Jardim Angélica, Pastor Gilvan e a sua caravana. Estão as irmãs, os irmãos ali, jovens, adolescentes. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Piratininga 1, Pastor Adriano e a sua caravana. Ali estão os amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Cidade Aracília, Pastor Renato e a sua caravana. Estão ali atrás, aqui as irmãs também, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe vocês. Agora, Vilani, Pastor Marcelo e a sua caravana. Vilani, olha aí, está a caravana. Rafael ali animado, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Agora, as demais congregações, com uma cooperação menor, né, pelo menos um grupo de líderes e obreiros. Parque Jandaia, a sede da regional, Pastor Kleber e os irmãos que acompanham, fiquem em pé, estão irmãos e irmãs, Deus abençoe. Jardim Bela Vista, Pastor João Dantas, estão ali com um grupo, aqui também as irmãs, Deus abençoe, muito obrigado. Itapuã, Pastor Diogo Rodrigues e a sua caravana, estão ali os irmãos, jovens, as irmãs, Deus abençoe. Piratininga 2, Pastor Júnior, está aqui, nossa amada irmã, o pastor está ali com os jovens, os irmãos, Deus abençoe. Jardim Alice, Pastor Roberto e a sua caravana, aí estão, Deus abençoe. E Vila Itaim, Pastor Joel e os seus irmãos, o grupo que está representando. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Acho que eu não esqueci ninguém dessa vez, não, né? Apresentei todo mundo. Queridos, que Deus continue abençoando aqui a Regional 5. Eu digo sempre que a Regional 5 é a minha regional, né? Porque eu moro ali ao lado do Jandaia, né? Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãs, irmãos, jovens e adolescentes, a equipe. Hoje tinha 3 tecladistas, na pauta de um tinha 3, né? Fora os outros que vieram também, alguns eu estou vendo pela primeira vez, mas que Deus abençoe vocês também. E foi uma
grande bênção. Queridos, domingo agora é ceia aqui na Igreja Sede. A partir das 18h30 teremos aqui um grande culto de ceia. Você está convidado a estar aqui conosco, vai ser uma grande bênção. E com relação a obreiros e líderes, quem é obreiro, líder de algum ministério na sua igreja? Levanta a mão, só para que a gente tenha uma ideia. Olha aí quanta gente, né? Tem mais que não levantou a mão. Mas a reunião de obreiros e líderes agora no mês de abril vai ser dia 27. Costumeiramente é no terceiro domingo. Esse mês de abril vai ser no último domingo, porque o terceiro domingo é o feriado da Páscoa, então vai ser feriado na sexta, feriado na segunda, né? Vai ser aquela bênção, né? Então muitos vão aproveitar para viajar. Então a reunião de obreiros será no dia 27. Todos os obreiros e líderes estão convocados a estar aqui conosco. Muito obrigado. Queremos agradecer ao pastor Eugênio. A casa é sua, né? O irmão é filho daqui, como mencionou Paulo Roberto, é sempre uma alegria recebê-lo. Vamos ficar em pé, meus queridos, vamos agradecer a Deus. Ao sair daqui, passa na cantina que você estará ajudando a assistência social. Pastor Vitor Gadelho. Paz, Senhor, irmãos. Maravilhoso e fiel Senhor, te damos graças, Senhor, por tua bondade, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, nessa reunião. Senhor, que teu nome seja glorificado através do teu bem, da tua bênção na vida do teu povo. Nos leve em paz nos nossos lares, Senhor, e nos leve, Senhor, firmados na tua palavra, e baixa a tua graça, o teu livramento, da sua proteção, que ninguém aqui olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas nos ajude a estar na tua presença, Senhor, até o dia da tua vinda. Abençoe nossos lares, abençoe aqueles que estão acompanhando esse culto, acompanhar esse culto, Senhor, pelas redes. Em nome de Jesus, é essa a nossa oração. Amém. Estenda sua mão. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, meus queridos. Ótimo final de semana e boas atividades aí, cada um em sua congregação. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não teme, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não teme, estou contigo.